Ai, agora dá uma vergonha. E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Sofia Trindade Zia. Hoje eu vou contar como foi publicar o meu primeiro livro. Sou autora de Quando Tudo Parece Quebrado. Vou contar como foi a criação do livro, a capa e como foi... Primeiramente, como foi a criação do meu livro? Eu pensei assim, quando eu comecei Na verdade, eu nem pensava que ia virar um livro. Eu comecei assim, criando assim, pedaços da história, pensando, isso aqui não vai ajudar em nada e tal, não vou publicar mesmo, ninguém vai ver essas histórias e eu vou escrever para passar o tempo. Aí fui escrevendo, até que eu pensei, passou assim pela minha cabeça: e se eu mostrar essas histórias para alguma pessoa? Eu fui lá e mostrei para uma amiga. Ela falou: nossa, Sofia, suas histórias realmente têm potencial para virar um livro. Aí eu pensei, na possibilidade de virar um livro, mas não que ia virar um livro. Mas aí o tempo passou, eu fiquei sem escrever, eu acho que quase 2 anos. Depois voltei para escrever as histórias, Aí, depois desse tempo que eu fiquei sem escrever, eu não sabia mais onde eu tinha parado. Então eu tive que ler tudo para poder continuar escrevendo. E nessa que eu fui ler tudo de novo, eu tive que arrumar muita coisa, nossa. E foi uma sensação muito boa escrever esse livro, porque eu aprendi coisas que eu nunca imaginei que ia aprender. Por exemplo, eu aprendi muito sobre leucemia, descobri que existem 4 tipos de leucemia, que eu não sabia que existia. Eu pensava que leucemia era só leucemia, mas não, existem 4 tipos de leucemia. Existem, se eu não me engano, 2 ou mais tratamentos para leucemia. Eu tive que criar um remédio, porque eu não queria botar um remédio de verdade na história. Eu criei um remédio chamado Vitarium na minha história. E eu escrevendo a história, teve partes que foram difíceis para mim escrever. Porque são partes assim fortes no meu livro. Eu acho que são fortes, Teve pessoas que leram meu livro, tipo, uma pessoa que eu não lembro. Ela leu meu livro e falou que quase chorou com um capítulo. Aí eu fiquei emocionada, pensei, nossa, as minhas histórias emocionam as pessoas. Fiquei feliz, Porque emocionar uma pessoa é bem legal, assim, você escrever alguma coisa que emociona as pessoas. E a criação da capa foi um pouquinho difícil pra mim, porque antes era uma capa feita por IA. Aí depois pesquisei, depois de algumas pesquisas, descobri que não podia ser usada uma capa por IA. E depois eu pensei, assim, não sei se eu vou conseguir colocar a foto da capa no vídeo, mas eu vou botar ela desse lado aqui, desse lado. Aí, essa capa foi um desafio pra mim, porque eu não poderia usar uma capa gerada por IA, mas eu tinha que ter uma capa antes da história estar concluída. Mas você já tinha um final predefinido? Já. Desde que quando eu comecei a escrever, eu já tinha um final predefinido para ela. Então eu mantive o mesmo sentido da história até o final. Assim, teve coisas que eu mudei bastante nela. Assim, nas primeiras versões eu mudei muita coisa da primeira versão. E assim não dá. Foi um desafio pra mim porque eu não poderia usar uma capa gerada por IA, certo? Depois de já ter um final definido, desde o início, eu pensei assim:
O título do meu livro é Quando Tudo Parece Quebrado. Você pensa assim, quando as coisas parecem quebradas, quando elas parecem, não estão quebradas. Mas eu pensei, lá em casa tinha um vaso que ele caiu do muro. No caso, o vaso da minha irmã. Não precisa especificar. Tá bom. Lá em casa tinha um vaso que ele caiu do muro e ele rachou. E tinha uma rosa nesse vaso. E aí eu olhei para aquele vaso e pensei, esse vaso ele tem potencial para alguma coisa, só não sei o que. Aí eu analisando esse vaso, depois analisando, até que me veio a ideia. E se eu transformar esse vaso na capa do meu livro? Porque a ideia que passou pela minha cabeça foi, o vaso tá rachado e a rosa continuou crescendo, independentemente do vaso estar rachado. E ela continuou crescendo pro outro lado. Tipo, ela está seguindo em frente, mesmo com aquele rachado no vaso. E foi assim que eu criei a capa. Eu peguei um fundo assim no Google, depois montei, tirei o fundo da foto que eu tirei do vaso e coloquei no fundo da capa, assim, do fundo que eu peguei no Google. E foi assim que eu criei a capa. Tá, mas como você publicou o seu livro? Foram meses e meses pesquisando editoras. Foi muito tempo pesquisando sobre editora. Desde o ano passado, se eu não me engano. E até que eu cheguei à conclusão de uma, que é a que eu publiquei meu livro, o Clube dos Autores, que agora meu livro está disponível lá, vocês podem comprar. E foi uma editora que eu publiquei o meu livro sem custo. Como assim você publicou sem custo? Tem editoras que você precisa pagar para poder publicar. E eu não queria uma editora que eu precisasse pagar para poder publicar. Então, o que eu fiz? Eu fui lá nos autores, pesquisei bem, vi se não tinha nenhum custo assim para poder pagar. E aí, eu publiquei lá. Publiquei esse mês, estava previsto para junho, mas publiquei esse mês porque, não sei, deu vontade de publicar esse mês e eu publiquei esse mês. E é isso. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe seu joinha e se inscreva no canal.